Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre a recomendação do CNJ para que juízes de todo o país tenham cautela ao julgar pedidos de desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante a pandemia, principalmente quando envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica. O drama da habitação no Brasil é centenário. Tem boa parte da sua origem no fim do século XIX, com o fim da escravidão no país e a falta de qualquer política pública que desse acesso à moradia para essa enorme população. Já em meados do século passado, a industrialização e a grande migração do campo para a cidade agravaram ainda mais o problema. Poucos programas habitacionais e muita força. Essa foi a fórmula com que o Estado encarou o problema quase sempre. Foi o caso da desocupação da área conhecida como Pinheirinho em 2012, em São José dos Campos, São Paulo. O déficit habitacional no país chega a 6 milhões de unidades no campo e na cidade, segundo a Fundação João Pinheiro. Desde 1995, os dados da Fundação são usados pelo governo federal para orientar políticas para o setor. O déficit tem pelo menos 3 grandes componentes, né? Que seria o que a gente chama os domicílios precários, né? São os domicílios com ônus excessivo por aluguel, e tem os domicílios relativos à coabitação. Desses 3 grandes componentes, o principal, né, principalmente nos últimos anos que a gente tem verificado, é o ônus excessivo com aluguel, que são aqueles domicílios em que as famílias, né, pagam mais de 30% da sua renda com aluguel. Então, hoje, né, na realidade, o nosso último dado é de 2019, mas a gente tem observado isso de forma crescente, né? O ônus excessivo com aluguel, ele está, né, entre esses componentes, ele representa mais de 50% do déficit habitacional no Brasil. O déficit se concentra entre famílias de até 3 salários mínimos. Essa faixa responde pela metade da falta de habitação e é empurrada quase sempre para o mercado informal, sem contrato, sem amparo legal. Ele não tem condição, né, de estar acessando a justiça, é um custo elevado, tanto em termos, né, de pagamento, né, de custas, né, como acesso a advogados, inclusive também em relação a prazos, né, para despejos e tudo mais. Tudo isso muitas vezes se dá de forma informal. E com certeza, esse público tem uma grande dificuldade de estar acessando a justiça sobre essa perspectiva. E a gente sabe que muitas vezes isso gera abusos, né, de ambas as partes. Nenhum tu consegue, de fato, estar recebendo, né, o valor dos seus aluguéis, ou do outro lado, muitas vezes, a forma de despejo se dá de forma, a maneira, né, a relação, às vezes pode acontecer de se dar de forma violenta, né? A pandemia agravou o problema do despejo. Foi por isso que, em dezembro do ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, suspendeu o cumprimento de ordens de despejo, reintegrações e emissões de posse e remoções no estado do Rio de Janeiro. E em fevereiro deste ano, o plenário do CNJ aprovou a recomendação para que magistrados de todo o país avaliem com cautela o deferimento de tutelas de urgência para a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, principalmente quando envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e enquanto a pandemia persistir. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com Ivana Farina, conselheira do CNJ, e com Darcy Frigo, advogado e vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Muito obrigado aos dois pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Ivana. Doutora Ivana, por que o CNJ editou essa recomendação? O que isso tem a ver com o Observatório dos Direitos Humanos do CNJ? Em que o CNJ, então, passou a fazer diferença para essas questões desses despejos? Em solicitar dos magistrados e das magistradas que adotem maior cautela
nos julgamentos desses casos, porque envolvem, primeiro, um período crítico, sanitário, social, econômico, que é o período pandêmico. O CNJ tem trabalhado muito com normativas específicas no período da pandemia. Segunda questão, envolve geral e frequentemente questões de vulnerabilidade social e econômica dessa população que está sempre nesses espaços em que as ações judiciais tramitam com relação à propriedade. Veja, o que se recomendou, então, foi que nessas ações, nesses processos, a cautela e a sensibilidade predominem em nome da questão de preservação dessas vidas, em nome da questão de proteção dos direitos humanos dessas pessoas e, sobretudo, a uma solução justa dos conflitos. Então, nesse sentido, é que o observatório foi, digamos, o palco que recebeu e o plenário do CNJ foi o palco que efetivou a recomendação aprovando em plenário. Doutor Darcy, esta iniciativa do CNJ se soma a decisões da Justiça que vão no sentido semelhante. Como é que o senhor avalia essa decisão do CNJ, essa recomendação e essas decisões? Eu me refiro, por exemplo, a uma decisão do ministro Fachin, que tem a ver com a questão dos quilombolas. O senhor pode nos falar sobre isso? Ainda no ano passado, houve uma resolução do próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos enviada aos tribunais no sentido de sensibilizar o Conselho. Enfim, a legislação permite também que ele faça recomendações e tem tido essa preocupação, que é uma preocupação que eu gostaria de, inclusive, trazer aqui a sintonia com as palavras do relator da ONU, responsável por esse direito à moradia. Ele coloca que despejar com força as pessoas das suas casas, né, numa situação de pandemia, independente do status legal de sua locação, é uma violação de direitos. Então, é um pouco nessa sintonia que o CNJ está ao fazer essa recomendação, né? O Conselho Nacional também, como eu disse, tem se preocupado com as pessoas. O ministro Fachin, na DPF Quilombola 742, também determinou a suspensão de todos os despejos, né, de áreas, vamos dizer assim, onde há conflito, justamente possessório, e nesse sentido, ainda assim, há situações de ameaças de despejo. Uma questão que o CNJ tem que atuar firmemente é combatendo a morosidade. Porque determinadas situações, como aconteceu antes da pandemia, antes da recomendação do CNJ e da posição da CNBB, mesmo do CNDH, em Pinheirinho, São José dos Campos, nós tivemos uma desocupação que envolveu mais de 5.000 famílias. Acontece que a morosidade com que tramitou aquele processo permitiu que aquela situação fosse uma situação que foi se consolidando no tempo. Então, a justiça que não chega, a justiça tardia, ela não é justiça. Então, o CNJ tem que atuar em duas frentes que são fundamentais, combatendo essa questão da morosidade e também evitando que medidas sejam deflagradas exatamente nessa situação de calamidade que nós estamos vivendo. A situação de pandemia é uma situação de calamidade. Nós temos mais de 400.000 mortos no país. E o CNJ tem que atuar e atua firmemente para que não seja outra a função do Poder Judiciário que não a de garantir direitos humanos nessa crise. Nós tivemos notícias já de 2 despejos coletivos evitados após a recomendação. Isto é,
havia o processo judicial em andamento. Em Santa Catarina e o outro no Rio de Janeiro, duas áreas estão em litígio e foi proposta a desocupação da área no processo judicial e ela foi evitada, atendendo-se à recomendação que é do CNDH, que foi também aprovada no plenário do CNJ, e é uma atuação, então, que diz respeito ao Poder Judiciário. Não só, é bom dizer isso, viu, Guilherme? Não só nesses casos judicializados. Nós temos ciência da independência dos magistrados e das magistradas, mas também nós temos ciência que o CNJ é um órgão orientador de políticas judiciais. Ele não faz só o controle administrativo e financeiro dos tribunais. Nesse sentido, o Observatório de Direitos Humanos, ele se engaja nessa escuta da sociedade civil para que haja um norte de proteção dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, sobretudo nesse quadro de pandemia. Assim que pode atuar. Darcy, essa questão que envolve populações vulneráveis, especialmente na questão da moradia, na posse da terra, é uma questão histórica no Brasil. Eu pergunto, o senhor diria que houve avanços nas últimas décadas ou a situação é tão difícil quanto era 20, 30, 40 anos atrás? Aconteceram avanços, vamos dizer assim, no período anterior aí a 2015, que eles eram decorrentes de políticas públicas, mas também de implementação da própria Constituição, dos marcos da nossa nova Constituição. Os problemas têm se agravado agora, nós temos problemas estruturais, mas eles se agravaram no último período. E aí a pandemia, ela é um elemento, vamos dizer assim, que acentua essa problemática mais profunda, né, de desigualdade social, mas há um segundo elemento que diz respeito à responsabilidade dos gestores públicos. Foram suspensas todas as ações de reforma agrária no país, orientações dos gestores públicos no sentido de que o INCRA deva desistir, em alguns casos, dos processos de desapropriação. Então, você tem, estava vendo um dado na Amazônia Legal e parte do Nordeste, né, hoje há pelo menos mais de 50 áreas, né, ameaçadas de despejo. E normalmente nessas regiões são terras públicas que poderiam ser destinadas à reforma agrária. Não há recursos para habitação nesse momento, praticamente os recursos zeraram, são poucos, vamos dizer assim, hoje em dia, entes públicos, municipais, estaduais, e no governo federal eu sei que na hora da aprovação do orçamento, né, o programa relacionado à moradia, né, não havia nenhum recurso destinado para esse programa. Então, é uma situação que ela tem problemas históricos, mas que ela necessita de políticas públicas, precisa de políticas públicas de moradia. Nós temos, pelo menos nesse momento, pela campanha Despejo Zero, fez um levantamento, mais de 72 mil famílias correndo risco de despejo. Então, essa recomendação do CNJ. Eu queria ressaltar uma questão que a Ivana acabou de falar, a escuta que o CNJ está fazendo, vamos dizer assim, da sociedade civil, né, que levou esse pleito para que o CNJ recomendasse. Agora, o Congresso Nacional aprovou na Câmara um projeto de lei para suspender os despejos na pandemia. O STF, tanto na DPF quilombola, mas há uma outra DPF, a 828, especificamente, né, propõe justamente a suspensão de todos os despejos. Né? Ela está com o ministro Barroso, ainda não há uma decisão liminar, mas o próprio Conselho Nacional já se manifestou e nós entendemos que seria muito importante que se combinassem essas medidas, né, que são medidas excepcionais na pandemia, com medidas de políticas públicas. Mas nós não estamos vendo isso, nós estamos vendo uma conjuntura, inclusive, em que defensoras de direitos humanos, além de sofrer uma violência que já acontecia,
também sofrem perseguição. Há pouco espaço hoje democrático na nossa sociedade no sentido de garantir o direito de livre manifestação, ainda que nós, nesse momento, estejamos, obviamente, advogando as medidas sanitárias de distanciamento social, né, tudo mais, mas há também uma série de medidas no sentido de perseguir os ativistas, né, que defendem justamente esses direitos humanos. Eu quero complementar uma questão institucional muito importante. Eu falei de 2 estados em que a recomendação foi invocada para evitar 2 desocupações, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, eu leio aqui que a ocupação se dá numa área de uma obra inacabada do PAC, Programa de Aceleração de Crescimento. Veja, o próprio poder público gera uma situação de não seguir com uma obra, de não ter continuidade administrativa, que é princípio da eficiência expresso na Constituição Federal. O local é um local já com uma situação social gravíssima instalada, porque o nome do local é Vila Ideal, Favela do Lixão. Eu não preciso dizer mais nada. Das famílias que vivem no lixão, da situação que está ali colocada, uma obra inacabada, a necessidade de proteção, a necessidade de teto. E eu sou conselheira do CNJ na vaga dos Ministérios Públicos Estaduais. E integrando a instituição do Ministério Público há mais de 30 anos, eu devo dizer que o momento também é de dar vigor, de fortalecer a ação do Ministério Público em uma missão constitucional importantíssima, que é a que diz zelar pelo respeito dos poderes às políticas públicas, de modo a garantir os interesses sociais. Artigo 129(2) da Constituição Federal. Portanto, quando eu digo da atuação do CNJ e louvo o observatório e quero fortalecer essa atuação, fortalecer a situação do CNDH, não posso deixar de mencionar que as instituições têm que cumprir o seu papel de uma forma muito vigorosa, tanto quanto tem sido forte o desrespeito aos direitos sociais, o desrespeito às políticas públicas. Portanto, no sistema de justiça, num Estado democrático de direito, ele garante que prevaleçam as leis, que prevaleça a justiça e não que prevaleça a força ou a opressão. É muito importante nós fortalecemos essa ideia e também essas ações. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a participação de Ivana Farina, conselheira do CNJ, e de Darcy Frigo, advogado e vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E agora o Link CNJ dá notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Em Sergipe, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Polícia Civil lançaram a campanha Proteger é Dever de Todos. A campanha usa emojis, aquelas representações gráficas que transmitem uma ideia ou emoção, para estimular a denúncia de violência contra crianças e adolescentes, por meio dos canais Disque 100, Direitos Humanos Nacional, e Disque 181, da Polícia Civil. Muita da violência que existe, infelizmente, na sociedade converge para esse público. Então, a campanha ela sempre se faz necessária e ela acabou sendo extremamente relevante pelo momento que a gente está vivendo, em que, na pandemia, se observou um crescimento dessa violência. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul reinaugurou a 12ª Escola Pública do Estado, reformada por presos.
A unidade atende a quase 1.000 alunos da capital, Campo Grande. A iniciativa faz parte do programa Revitalizando a Educação com Liberdade, criado pelo tribunal e viabilizado por meio de parcerias públicas e privadas. Nesta escola, o trabalho foi feito por detentos do regime semiaberto. Além de servirem à comunidade, os presos, claro, recebem pelo trabalho e reduzem a pena a que foram condenados. A primeira APAC juvenil do país começou a funcionar em Frutal, no Triângulo Mineiro. A sigla APAC significa Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, uma experiência já aplicada em mais de 100 penitenciárias para adultos e que busca a ressocialização de condenados por meio do estudo, do trabalho e da religiosidade. A APAC Juvenil vai receber até 60 adolescentes e foi construída com recursos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com apoio do governo estadual. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens mais marcantes da semana nas redes sociais do CNJ. Olá, me diz uma coisa, quando você tem que resolver algo, você sabe dizer se você deve procurar um cartório ou a justiça? Muita gente tem dúvidas sobre isso, viu? E na última semana o CNJ falou um pouco sobre o papel do cartório nas nossas vidas. Afinal, ao longo do tempo você vai precisar visitá-lo algumas vezes. Certidão de nascimento, casamento, reconhecimento de paternidade, transferência de veículos, testamentos, tudo isso é feito nos cartórios. No Brasil, existem 7 tipos de cartórios e cada um deles processa documentos diferentes. Confira a publicação que bombou nas nossas redes sociais e conheça um pouco sobre cada uma delas. E o mês de maio já está chegando ao fim, mas queremos deixar um alerta sobre o Maio Laranja, que é um lembrete sobre a prevenção, denúncia de violência e exploração e abuso de crianças e adolescentes. É dever de toda pessoa denunciar qualquer tipo de violência infanto-juvenil. No Brasil, o serviço diz que SEM recebe, encaminha e monitora denúncias de violência contra crianças e adolescentes. É possível ainda registrar a ocorrência desse tipo de crime pelo 190, número da Polícia Militar, e pelo 127, o telefone do Ministério Público. As denúncias podem ser feitas de forma anônima. Todos juntos devemos proteger as nossas crianças. E você já declarou o imposto de renda? Se você é daqueles que deixam essa tarefa para a última hora, saiba que além de cumprir com a sua obrigação, também é possível fazer o bem. Todo contribuinte pode doar até 3% dos incentivos fiscais vinculados ao imposto de renda pessoa física e 1% do imposto de renda pessoa jurídica para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os recursos são destinados para a proteção e promoção do desenvolvimento infanto-juvenil. Com a campanha Se Renda à Infância, o CNJ incentiva que pessoas e empresas exerçam a sua responsabilidade social. Eu fico por aqui, até a próxima! Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Eu lembro que eu recebi o processo, um rapaz de 18 anos, estava preso, foi preso em flagrante, eu recebi o processo dele preso por furto de azeite, de garrafas de azeite, umas 10 garrafas de azeite de um mercadinho de bairro. E 18 anos, foi um crime leve e tal, eu dei a liberdade provisória para ele, o processo seguiu, marquei audiência de instrução para dali 1 mês e meio, mais ou menos. E o tempo passou, chegou o dia da audiência, mandei instalar a audiência e entrou ele preso, com uma escolta policial, algemado. Aí estranhei, falei, mas eu lembro de ter soltado esse rapaz que está preso. A equipe foi olhar se não tinha tido algum problema no processo, não era confusão nenhuma. E não, estava preso mesmo, mas preso por outra coisa, Indicava que ele foi preso depois do meu caso aqui, quando eu tinha soltado ele. E aí comecei a ouvir o dono do mercado, ele confirmou que o rapaz tinha entrado lá a primeira vez, pegou as garrafas, foi surpreendido na saída. E aí ele acrescentou que 1 semana depois de quando eu tinha dado a liberdade provisória para ele voltou no mesmo mercado e tentou de novo furtar garrafas da mesma marca de azeite. Na hora, eu confesso que eu falei, poxa, mas que sujeito cara de pau, Que sujeito irredutível, fica 2, 3 semanas preso, sai e não dá nem 1 semana, já volta no mesmo lugar para furtar a mesma coisa. Eu fiquei, com essa sensação.
E aí fui ouvir, terminei de colher a prova e fui ouvir o garoto. E a gente começa fazendo umas perguntas de praxe sobre história de vida, sobre se trabalha, se estuda. Tal. E aí ele comentou comigo, ele tinha 18 anos, morava na rua desde os 14 anos, os pais tinham morrido, não tinha mais nenhum parente, foi morar na rua. E na conversa ali, né, você percebe que não era um garoto do mal, um garoto que tem aquela intenção, né, que age por maldade. Passava alguma coisa de um garoto bom. Mas aí e confessou as 2 tentativas de furto. Né, e aí eu perguntei, poxa, mas por que azeite, né? O que você vai fazer com 10 garrafas? Outra vez eram 12 garrafas de azeite dessa marca específica, né? Qual que é o objetivo disso? Ele falou, não, doutor, sabe o que é? Que lá perto de onde eu fico, lá tem uma Casa do Norte, um restaurante típico, né, lá, que o pessoal troca garrafa de azeite dessa marca por um prato de refeição. E nessa hora me deu até um arrepio, assim, né? Quer dizer, o vilão da história não é o garoto, claro, não é o dono do mercado, não é nada, mas é alguém que está explorando esse garoto, né? Sabe que ele vai furtar e em troca de um prato de comida. Uma história que me marcou, primeiro por drama, né? Quer dizer, o que você vai exigir de um menino que mora na rua desde os 14 anos de idade? Nesse caso aí, eu até deixei ele preso mais um tempinho, assim. Depois eu não tive muito, né? Mas eu dei uma pena bem levinha. Foi um caso que me marcou muito por esse drama humano e de como a gente... Quando a gente começa de carreira, quando a gente é mais novo, a gente acha que tudo tem o branco e o preto, o certo e o errado, né? E essas experiências vão mostrando para a gente, tem muitos tons de cinza no meio disso. E depois, com o tempo, você vai vendo que tem muitos coloridos no meio disso tudo, né? Então, isso é uma das coisas que me encanta em ser juiz criminal, é saber que não existe sentença pronta, que você tem que ver a história até o fim, cada caso é um caso, e aí tentar identificar ali quem merece uma pena maior, quem não merece, quem merece outro tipo de resposta estatal. E eu acho isso encantador e é o que me dá muito prazer e marca, né? Essas histórias ficam e vão enriquecendo a gente com o tempo. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.